Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora vai uma pergunta aí para você. Você conhece as principais regras para o treinamento da potência muscular? O que eu devo respeitar em cada uma das sessões de treino de potência muscular, de força rápida? Vamos conhecer isso, as regras para o treinamento da potência muscular. Pessoal, vamos lá então. Quando eu falo em treino de potência muscular, potência é a nossa força rápida. Capacidade de produzir força no menor tempo possível, a capacidade do músculo produzir força o mais rapidamente possível, portanto, com a mais alta velocidade contrátil. Por favor, se tiver qualquer dúvida em relação ao conceito, dá uma olhada no vídeo que nós temos aqui, eu deixo aí na descrição o link, dá uma olhada no vídeo antes para entender o que é força rápida. Tem um vídeo aqui falando da força rápida, da curva força-tempo, a curva força-velocidade. Dá uma olhada boa nisso, porque está muito bem explicado lá. Qualquer forma que seja de expressão da força rápida, e ela tem as formas que nós denominamos de formas biomecânicas de expressão dela, força rápida de aceleração, quando eu faço um sprint curto, 10, 15, 20 metros, força rápida de salto, força rápida de lançamento, por exemplo, num lançamento de dardo, numa cortada no voleibol, num saque do tênis. Tudo isso é forma de expressão da força rápida de lançamento. Salto, quaisquer circunstâncias de salto nos jogos, aí nas modalidades como um todo. De aceleração, força rápida de tração, de empurrão, força rápida de golpe, tem uma série de formas biomecânicas de expressão da força rápida que aí, popularmente nós denominamos de potência muscular. Atenção agora, quando você for treinar força rápida, seja de aceleração, de salto, de lançamento, qual for a forma de expressão dela, força rápida de chute, no futebol tem, e numa luta também, força rápida de um soco, de um golpe, tá lá, precisa de potência, precisa produzir força o mais rapidamente possível. Precisa de alta produção de força associada a uma alta velocidade de contração. Assiste o vídeo, porque aí entende muito bem o que é isso, na medida em que se conhece mais sobre a curva força-tempo e a curva força-velocidade. Não dá para pensar em treino de força rápida sem ter o domínio conceitual do que significam as curvas força-tempo e força-velocidade. Vamos lá. Vai treinar força rápida? Quais são as principais regras que eu tenho que seguir para que eu realmente aprimore a capacidade do músculo? Produzir uma maior grandeza de força, 100, 200, 300, 400, 500, x newtons para cada milésimo de segundo, na unidade de tempo, em tempos curtos, com altas velocidades contráteis. Na mais alta velocidade contrátil, 180, 200, 300 graus por segundo, eu tenho que produzir mais força. Produziu mais força, eu acelero mais, subo mais, cada vez que o meu pé toca no solo, vai mais longe, aumenta a amplitude, eu cumpro uma distância curta num tempo menor, o meu implemento eu lanço mais longe, acelero mais a bola de voleibol, acelero mais a bola do tênis, aumenta a velocidade do ataque, a velocidade do saque, a velocidade de um chute e assim vai. Só que eu tenho que produzir mais força na unidade de tempo e transferir essa aceleração para um determinado implemento ou para a minha própria corrida ou para o salto. Maravilha. Regras. Atenção nisso. Não vai existir treino de força rápida. A regra primária, todo exercício que você fizer de força rápida, lá no exercício, você tem que levar o indivíduo, o aluno, o atleta. Hoje em dia, muita gente me pergunta isso. Ô Cássio, o que eu estou fazendo no treino de potência por conta de treino de beach tênis, treino de futebol, treino de basquete, mesmo para indivíduos amadores. E o beach tênis tem acontecido muito disso. E é uma modalidade de altíssima expressão de força rápida. Força rápida de lançamento, força rápida que eu defino de força rápida de afundo, força rápida de acelerações curtas com deslocamentos laterais, para trás, para frente. Tudo isso é força rápida do beach tennis. E a força rápida de salto também, que não é o saltar mais alto, mas também tem várias ações de pequenos saltos
e essas mudanças, né, de flexão para extensão de joelho e tal, no próprio saque você tem alguma coisa de salto. A força rápida de salto melhora a aceleração para a bolinha, porque transfere um maior nível de aceleração para o corpo como um todo e depois finalmente para a bola. Vamos lá. Como é que eu faço? Primeira coisa, todo exercício que você realizar para melhorar a força rápida, a potência, o exercício ele tem que obrigar o indivíduo a produzir mais força do que na ação competitiva, na ação desportiva. Então é um saque no tênis, ou no beach tênis, ou uma cortada no voleibol. Quando eu estou ali na ação desportiva, eu tenho uma determinada força que eu produzo. Agora, o meu exercício de força rápida, de lançamento, força rápida de cortada, força rápida de saque, que é lançamento, ele tem que obrigar o meu aluno, o meu atleta, a produzir mais força do que na ação desportiva, do que no saque, com a bolinha lá que pesa alguns poucos gramas, do que numa cortada de uma bola de voleibol que também pesa alguns poucos gramas. Como é que eu faço isso, Cássio? Por exemplo, lançando um medicine ball. Fazendo um lançamento de um medicine ball que vai ser mais pesado do que a bola do voleibol, ou do que o dardo que eu vou lançar, ou do que a raquete e a bolinha lá no tênis ou no beach tênis. É isso. Poxa, então é mais simples do que... É obrigado. Não adianta ele realizar um exercício que não obrigue a produzir mais força, que não exija maior produção de força na unidade de tempo. Por isso que eu simplesmente, estou saltando aqui. Isso é o que eu já faço lá. É absurdo esse exercício. Eu salto para cima do caixote. Para cima do caixote não adianta nada. Mas ele tem que estar muito alto. Então o cara faz flexão de tronco, disso, daquilo, do quadril, é absurdo, mas ele saltou a mesma coisa do que ele faz lá na ação desportiva. Agora, se eu põe um peso, ou se eu tenho uma barreira mais alta do que a impulsão que eu já tenho ali, se eu saio do alto para o chão, que é o salto em profundidade, eu ponho um peso e faço um salto, outro salto com uma perna só, um salto sobre o outro, salto sobre salto, aí muda tudo, eu sou obrigado a produzir mais força. Todas as estratégias, isso depende dos meios de exercício. Melhorar a força rápida de aceleração. Lá no jogo, no futebol, ele acelera 20 metros. Se eu só mandar ele sprintar 20 metros, ele não está produzindo mais força, eu não estou obrigando a isso. Mas eu ponho um trenó, eu ponho uma tração, eu coloco um peso, um colete nele de 10 quilos. Aí eu obrigo ele a produzir mais força. Eu vou lá na caixa de areia mais fofa e ele é obrigado a produzir mais força. Então os meios que eu vou usar para realizar os exercícios é que vão determinar se eu vou ter êxito nisso aqui ou não. Tudo bem? Isso aqui não pode. Se você não obrigar a produzir mais força do que na ação competitiva, você nunca vai aprimorar a capacidade de produzir mais força no menor tempo. Por isso que o exercício tem que obrigar a produzir mais força, porque isso é força rápida. Mais força no mesmo tempo. Então aí vem o que completa isso, que está em asterisco. Obriga a produzir mais força com o exercício a partir dos meios que você usa. As barreiras, um caixote para ele saltar dele, para o alto, um peso, um colete, um medicine ball, tudo isso é meio. O exercício é lançar um medicine ball. Os meios, o que eu utilizo para realizar o exercício é meio. Tem vídeo aqui falando disso. Exercícios, métodos e meios de treino. Dá uma olhada lá. Agora, você obriga a produzir mais força sem descaracterizar a velocidade. Eu não aguento mais ver em vídeo de Instagram o pessoal falando em exercício de aceleração para o beach tênis, os caras acelerando que parece que está quase em câmera lenta. Não pode. Você está querendo aprimorar a capacidade de produzir mais força rapidamente. Qual rápido? Em velocidades de contração próximas da competição. Então eu não posso também ter um medicine ball que ele diminua muito a velocidade angular, a velocidade de deslocamento angular, porque está obrigando a diminuir a velocidade de contração. Mudou o ponto da curva força-tempo e da curva força-velocidade, descaracterizou tudo. Eu não aguento mais ver isso. Corrida tracionada, colocando muita tração. Então, qual é a resistência externa? Um medicine ball, um peso que eu vou pôr para ele saltar, para ele acelerar, aquilo que não descaracterize a velocidade contrátil em relação à ação desportiva. Tem que ficar próximo. Aí você vai aprimorar a capacidade de produzir mais força nas velocidades
próximas da velocidade da ação desportiva, da velocidade de deslocamento angular, seja num lançamento, seja num salto, seja numa aceleração. Obrigatoriamente. Então, cuidado com isso, é um erro assim, infantil. Estou treinando a potência dele, eu olho e falo, mas com essa velocidade contrátil, quase em câmera lenta, é impossível. Não conhece curva, força, tempo. Não conhece curva, força, velocidade. Está achando que está treinando força rápida, mas não está. Regra elementar. Próxima regra. Sempre, todas as séries que fizer de força rápida, seja de aceleração, de lançamento, de salto, de chute, do que for, somente na via do ATP-CP. Não existe, e eu não aguento mais ver isso em videozinho, em rede social. Não dá para falar que está treinando potência de aceleração, de salto, e o camarada está lá fazendo uma série com 20, 30, 40 e tantos segundos. Isso aqui leva o metabolismo para a via glicolítica, anaeróbia lática. Tem vídeo aqui falando disso. Tem vídeo aqui falando da via do ATP-CP. Não tem papo, é impossível. Potência, força rápida, só se expressa na via do ATP-CP. Portanto, os estímulos, as séries, os tempos, seja acelerando, seja saltando, seja lançando, seja fazendo o que for, tem que ter 5, 7 segundos de duração, 4, aproximadamente isso, porque é o momento em que o sistema nervoso central ainda consegue manter a mais alta frequência de estimulação. E aí eu tenho a mais alta velocidade contrátil para aquela força obrigatoriamente que ele está produzindo. Não dá. Não dá, não é porque é via do ATP-CP também que vai até 10, 2, 15, porque aí eu já vou perder velocidade, porque o sistema nervoso central diminui a frequência do impulso, a velocidade de condução. Ele tem o máximo disso até mais ou menos aqui. Se você tiver um recurso tecnológico e fazer o treino baseado na velocidade, você vai até, opa, acabou, diminuiu a velocidade contrátil aqui, acabou, já deu esse número de repetições nessa série. Em geral, para quem não tiver esse recurso, tem que ficar por aqui. Em geral é por aqui. Somente via do ATP-CP. Não existe treino de força rápida na via glicolítica. Outro erro, mas assim, básico. Erro primário, erro pré-primário. Eu vejo muito isso. Fazer treino de potência, vai, vem, vai. Aí é resistência de força rápida anaeróbia lática. Era isso que você queria? Não, eu estou trabalhando para melhorar a potência. Não, melhorar a capacidade de produzir força no menor tempo possível com a via glicolítica. A maior velocidade contrátil é só na via do ATP-CP e só por volta de mais ou menos 7 segundos. Não dá. Tudo bem? É regra básica, é exigência básica. E aí vem a outra. Ninguém tem a mais alta velocidade contrátil para aquele nível de produção de força exigido, se tiver em fadiga. Treino de força rápida, não pode haver fadiga em hipótese alguma. Porque com fadiga não tem a maior velocidade contrátil. Por isso que não passa daqui. Porque aqui é o melhor nível de desempenho e velocidade do sistema neuromuscular. É aqui. Não pode haver fadiga. Por isso, as séries não podem prolongar e muito menos entrar na via glicolítica. Isso é uma coisa assim inadmissível do ponto de vista profissional. Inadmissível, porque isso é muito básico. Isso a gente ensina na primeira aula de força rápida na graduação. Não dá, não dá. E aí, obviamente, para que não haja fadiga, eu tenho que tomar cuidado com a densidade, que é o intervalo aqui. São 5, 6, 7 segundos de trabalho, mas eu não posso querer fazer, então vai, agora trabalho curto, vai, intervalo curto, vai, para o cara tá... Não dá, eu estraguei tudo. Quanto menos tempo eu der aqui, eu tenho o menor nível de reposição da fosfocreatina e a cada nova série eu vou entrando mais na via glicolítica, mesmo mantendo 5, 7 segundos, porque eu não dou o tempo devido para a reposição da fosfocreatina. Então as densidades aqui são altas. São 5, 7 segundos de trabalho para 45, 1 minuto e pouco de recuperação.
É normal, o treino de força rápida não é para o indivíduo sair de lá morto, destruído, acabado, arrebentado. Isso é treino de resistência. Força rápida é um treino que não tem fadiga. E o volume total, Cássio? Quantos sprints, quantos saltos, quantos lançamentos? Quem manda nisso é a perda de desempenho. Na medida em que ele começar a manifestar fadiga, em que a velocidade contrátil diminuir, acabou. Pode ser um número X para um indivíduo e um outro número para outro, mas você tem que ficar monitorando isso aqui. Você não vai com o volume total de salto, de lançamento e tal, fechado. Quantos sprints ele vai fazer? Depende da fadiga. Porque se ele tiver em fadiga e você continuar fazendo, você não vai jamais aprimorar. Acabou aí o que você está treinando a partir daqui. Quando ele manifesta a fadiga, é resistência de força rápida, de aceleração, de salto. Isso existe no treino. Mas não é o treino que melhora a capacidade de produzir mais força na velocidade rápida. Não é? A resistência da força rápida, tem vídeo aqui falando disso. A resistência da força rápida é produzir essa capacidade, esse nível de força na unidade de tempo, por mais vezes. Antes eu conseguia fazer 20 sprints, agora eu faço 25 sprints ao longo do jogo. Antes eu dava lá pelo 50º saque que eu fazia, acabava. Agora eu consigo fazer 70, 80 saques com a mesma velocidade, com a mesma potência. Isso é resistência dele. Você aprimora outra coisa, aprimora a capacidade de manter essa produção de força rápida por mais tempo. Isso é resistência. Aqui é regra para aprimorar a capacidade de produzir mais força na unidade de tempo, rapidamente, com alta velocidade contrátil. Essas são as regras. Seguiu essas regrinhas, você já tem maiores garantias de que vai conseguir um melhor nível de aprimoramento da força rápida, da potência, em quaisquer das formas de expressão dela. Mudou essa lógica, pode treinar qualquer coisa, menos, mas o meu aluno melhorou. Ele é óbvio, ele estava no sofá, aí ele faz alguma coisa disso, ele melhora sim, é óbvio. Mas era para ele melhorar isso, seguindo as regras certas. E na medida em que você faz mais disso, com mais e mais fadiga, o risco de lesão em cada uma das sessões de treino é cada vez maior. Porque força rápida implica intensidade máxima. E, obviamente, não dá para ter a máxima intensidade com volume absurdamente alto ou com intervalos extremamente curtos e que levem cada vez mais à fadiga. Então, isso não tem a ver com força rápida. Fadiga é algo que se antagoniza a força rápida e a velocidade. Treino de velocidade e força rápida, esses não têm fadiga. Então a mania, a cultura nossa de que todo treino tem que tirar o couro lá na academia do aluno, ele joga beat, não, eu tenho que mostrar para ele que o meu treino é para arrebentar. Você não está treinando força rápida. Não é. Explica para ele, mostra. Tá? Não é todo treino bom que faz a gente suar sangue. Isso não é sinônimo de treino bom. Depende do que eu quero treinar. E de quem é o indivíduo. Obviamente, o momento que ele está no processo. Até os treinos de resistências, sejam elas quais forem, tem vídeo aqui falando disso, tem um limite também para cada indivíduo. Treinar mais e mais e mais intensamente, extrair mais, depende do microciclo que eu estou e depende do nível desse indivíduo. Isso é uma coisa óbvia. Maravilha, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado, né, que tenham aproveitado o vídeo, que ajude aí no seu dia a dia de intervenção profissional com os treinos de potência. Deixa aqui o seu like, né, a sua curtida, recomende o vídeo para os conhecidos de vocês, recomende o nosso canal, faça aqui a sua inscrição. Peço também, te convido para que faça parte aqui do nosso clube de membros e eu espero revê-lo aqui nos nossos próximos vídeos no canal. Muito obrigado.